Bom, então a gente vai falar agora sobre alguns aspectos da alface americana. A alface americana, ela é um tipo varietal que forma a cabeça, então para a formação da cabeça, a temperatura é fundamental para esse processo de desenvolvimento. Então o material genético, ele deve ser adaptado às condições climáticas da região. Então um material genético que tenha alta tolerância a temperaturas mais elevadas, ele consegue realmente ter um bom desenvolvimento da cabeça, que significa o entrelaçamento, o imbricamento entre as folhas, de forma que você produza uma cabeça compacta, que é o ideal para o mercado. E se essa cabeça realmente não for compacta, essa cabeça for mal formada, porque o material genético não está adaptado à temperatura local que você está produzindo, aí você realmente tem como consequência a produção de uma cabeça xoxa, uma cabeça mal formada, que tem um valor de mercado muito mais baixo. Então nós vamos agora realizar o corte aqui da planta, para que vocês possam observar a qualidade da cabeça. Eu só gostaria que o senhor desse um close aqui, que uma forma prática da gente realmente avaliar a qualidade da alface americana é fazer uma compressão sobre a cabeça. Quando a gente faz uma compressão e percebe que essa cabeça realmente está dura, significa que ela foi muito bem formada. Então a gente vai observar aqui nessa planta, ao realizar esse corte, que nós temos então as folhas externas, né, que nós chamamos aqui de saia, e nós vamos ter então a cabeça central. A cabeça, ela pode ser comercializada dessa forma, ou seja, você realmente coloca essa cabeça em embalagens plásticas que tem um alto valor de mercado. Então eu vou fazer um corte aqui longitudinal para que a gente possa ver o desenvolvimento interno dela. Isso é super importante, por quê? Porque se nós não tivermos também uma alface adaptada à deficiência de cálcio, ou seja, se ela for menos suscetível à deficiência de cálcio, ela vai apresentar muito menos esse distúrbio fisiológico. E como ela forma a cabeça, ou seja, as folhas elas se entrelaçam, e a deficiência de cálcio ela pode estar internamente. Então a gente vai avaliar a qualidade desse produto. Então eu vou fazer aqui um corte longitudinal na cabeça, para que vocês possam observar a qualidade do produto do seu José. Então vejam que nós não temos sintomas de deficiência de cálcio, que seriam as queimaduras das folhas mais jovens, né, das bordas, e as folhas então imbricaram aqui de forma bastante homogênea, normal, o que resultou então em uma cabeça compacta. Então a alface americana, ela deve ser avaliada dessa forma pelo produtor aqui no campo. Então na fase inicial de desenvolvimento, as plantas começam a formar o miolo central, e aí, dependendo do período de cultivo, se é inverno ou se é verão, nós vamos ter a formação de cabeça em períodos de 35 dias até aproximadamente 60 dias. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a alface crespa. Então a alface crespa, aqui que a gente está vendo uma planta super bem formada. Então a qualidade dessa planta, ela pode ser avaliada também através da sua tolerância ao pendoamento. A gente vai mostrar daqui a pouco o que é uma planta em início de pendoamento. Então a alface, ela começa a crescer no sentido vertical. E isso você perde em qualidade. Por quê? Porque juntamente com esse início do florescimento, que é o pendoamento, começa a acontecer um espessamento das folhas, as folhas perdem a crocância e ficam com aspecto plastificado. Além disso, a planta desenvolve um sabor mais amargo pelo acúmulo de látex. Então esses sintomas são resultantes da falta de adaptação dessa alface. Então a alface
alface americana, como vocês viram, para formação de cabeça também tem que estar adaptada ao clima, e a alface crespa também. Então a alface crespa, como o senhor José falou, ela é super valorizada em função da durabilidade pós-colheita dela, né? Do grande número de folhas aqui por planta, ou seja, tem um alto rendimento. E além disso, o consumidor, ele tem uma preferência por esse tipo de material, pelas características genéticas também, de sabor e, como eu disse, de durabilidade. Então, o interessante é que você tenha uma planta grande, tolerante ao pendoamento, com as folhas crocantes, que são ideais para a comercialização. Além disso, nós temos as alfaces coloridas. Então, a gente tem as alfaces vermelhas. A alface vermelha, ela é interessante porque ela tem alto teor de antocianina. Então, a antocianina é um pigmento antioxidante que combate inúmeras doenças, inclusive doenças cancerígenas. E esse tipo de material genético, ele pode ser usado juntamente com uma alface do tipo verde, para que você tenha um colorido na sua salada, e isso você vai agregar em aspecto visual, além da qualidade nutricional. Esses materiais genéticos, eles costumam ter um padrão normalmente de desenvolvimento menor, porque para você concentrar a antocianina nas folhas, isso acontece em detrimento do seu crescimento, né, do seu acúmulo de biomassa. Então nós temos normalmente plantas que têm portes menores quando comparados com materiais genéticos que se desenvolvem muito mais do grupo da alface de coloração verde. Esse material genético foi um segmento de mercado que não teve o mesmo potencial de crescimento da alface verde, porém é um segmento valorizado também nas grandes redes de supermercados, para restaurantes, hotéis, para ornamentação de saladas, para que você agregue para o consumidor.